Meus amigos, o fato mais intrigante de ontem para hoje foi a visita surpresa de Donald Trump ao Iraque. Hoje, algumas vozes vieram a público para mostrar insatisfação ou dúvida com Donald Trump. E, de fato, dúvida há muitas sim, porque Trump está sempre um passo à frente dos analistas, dos teóricos, dos estrategistas e dos inimigos. Não foi à toa que este senhor, com $1 milhão, fez uma fortuna incalculável, tornando-se um dos mais ricos do mundo. Agora, com a presidência, ele está se tornando o político mais relevante, o estadista mais importante desde Churchill, provavelmente. E Churchill está já bem no passado. Donald Trump é realmente surpreendente. No Iraque, ele disse que a presença americana lá no Iraque pode ser interessante, sim, como uma base, porque ele está perto de tudo. Vamos ver aqui no Google Earth. Aqui nós temos Israel, aqui nós temos a Arábia Saudita, né? Aqui nós temos a Síria, um pouco mais ao norte a Turquia e ao leste o Irã. E o Iraque está numa posição absolutamente estratégica e estava meio esquecido. Todo mundo concentrou-se aqui na Síria, talvez levados por aquela profecia de Ezequiel que diz: tu te tornarás, te puxarei com anzóis, né? Porque tu te fazes orgulhoso. Está todo mundo cheio de orgulho por estar chegando perto de Israel. E Donald Trump dá um passo atrás, tanto na política interna quanto na externa. E esse passo atrás pode ser representado justamente por sua presença mais forte agora no Iraque. Ele tira as tropas da Síria, tira as tropas do Afeganistão, não obstante concentrar-se-á melhor no Iraque. É preciso lembrar que temos aqui um grande porta-aviões nuclear com toda a sua, os seus agregados, mais ou menos por aqui, nesta região do Golfo Pérsico. A Arábia Saudita é um parceiro um pouco insatisfeito no momento, mas é um parceiro. Pois bem, precisamos entender essa nova posição de Donald Trump e como estratégica, a estratégia do recuo, dar um passo atrás para logo ali na frente avançar alguns. Mas o fato interessante é o seguinte, Donald Trump diz que os Estados Unidos não são mais o xerife do mundo, ou seja, não quer mais meter-se em guerras por aí, em todos os cantos, como quer o establishment militar. Essa matéria do The National Interest é interessante justamente por isso. Essa matéria explica qual que é a posição de Trump no momento. Parar de ser o xerife e o, digamos assim, a babá de Israel, no sentido militar, levar suas tropas para todo lado porque são inúteis. Eu dizia ontem, para que concentrar forças em locais que, na verdade, não representariam grande coisa? Isso era para manter a máquina, o establishment militar, como diz o The National Interest, em atividade. E vejam, isso evidentemente está gerando insatisfação tanto do lado dos democratas quanto dos republicanos. Mas por quê? Porque esse establishment, ele não tem, na verdade, um partido. Ele é guiado por interesses. Vejam essa outra matéria aqui no InfoWars.
Esse senhor aqui é irmão de George Bush, é um Bush. Ele diz o seguinte: o candidato que perdeu a presidencial, a candidatura presidencial, Jeb Bush, disse na quarta-feira no Twitter que espera que o presidente Trump reverta sua decisão de abandonar a Síria, porque isso é ruim para Israel. Na verdade, isso é ruim para o establishment. Isso reforça mais uma vez a minha teoria de que Trump concentrará toda a sua energia na briga interna, no terreno interno, para desalojar o Deep State e drenar o pântano, porque senão ele não terá condições de governar esses próximos 2 anos e certamente será muito difícil a sua reeleição. É preciso drenar o pântano, então não dá para ser xerife do mundo e drenar o pântano ao mesmo tempo. Quanto a Israel, está publicado hoje no The Times of Israel o seguinte, uma declaração de Trump. Nós damos bilhões a Israel e eles podem sim se defender na Síria. Isso reforça mais uma vez o que eu tinha dito ontem. Trump certamente é conhecedor das Escrituras e sabe que nenhum exército, não está dito em nenhuma profecia que alguma grande nação viria em socorro de Israel. Quem virá em socorro de Israel, em última instância e no limite, será o dono de Israel, o Senhor dos Exércitos. E isso Trump sabe muito bem, porque é um cristão e é um leitor das Escrituras. A matéria diz mais ou menos o seguinte: o presidente Trump diz que a ajuda militar a Netanyahu compensa a falta de tropas dos Estados Unidos, em meio a temores em Israel de que a retirada fará com que o entrincheiramento iraniano entre as batalhas seja mais difícil. Pois bem, se o Irã se encher de coragem, já que está também agora com uma certa liberdade na Síria, uma liberdade em relação aos Estados Unidos, é preciso voltar ao Google Earth. Os Estados Unidos estão, a partir dessa visita simbólica, ela tem um sentido simbólico muito grande de Trump ao Iraque. Isso diz o seguinte: os Estados Unidos está aqui, irmão. E aqui quer dizer o seguinte, ó, do teu ladinho. Aqui está o Irã e aqui está os Estados Unidos. Se o Irã se encher de orgulho nesta região, ele terá que necessariamente encher-se de humildade nesta aqui. E é preciso saber se o Irã está disposto a ganhar força no lugar errado. Provavelmente não. É um jogo de xadrez muito interessante, mas a impressão que dá é que é um jogo de xadrez onde um dos oponentes é o Kasparov e o outro é algum aposentado desses que joga dominó na praça e eventualmente um xadrezinho. É essa a impressão que dá. Trump está dando de 10-0 em todo mundo, inclusive no seu Putin. Macron, Merkel, essa gente nem se fala, são hoje pequenos anões perto de Donald Trump. Ele está jogando contra todos e está deixando a todos meio atônitos. Mas, enfim, todos os outros também têm armas e botões nucleares. O fato é esse. Pelo sim, pelo não, ficamos com Trump e aguardamos as próximas movimentações. 2019 será realmente eletrizante, para o bem ou para o mal. Até depois, pessoal.